E aí, pessoal, graça e paz. Como muitas pessoas me conhecem aí, há uns anos atrás eu trabalhava com a divulgação da escatologia, algumas igrejas dando palestras e estudos, né, principalmente de escola bíblica. Então muita gente tem me pedido para falar a respeito do coronavírus, dessa pandemia que a gente está vivendo aqui. Bom, o que acontece? As pessoas perguntam se isso está na Bíblia, se a Bíblia diz alguma coisa a respeito disso. Que a Bíblia diz a respeito do coronavírus é lógico que não, porque é algo novo. Apesar do vírus ser de origem animal, pode estar presente nos animais desde sempre. A respeito do coronavírus não vai falar, mas vai falar algo parecido. Os textos que a gente mais usa para falar a respeito desses acontecimentos, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. São textos praticamente iguais, com poucas diferenças. Bom, a gente usa para falar sobre isso, esses acontecimentos terríveis que estão sobre a humanidade: guerra, fome, destruição, morte. Não é exatamente sobre isso que Jesus estava falando quando ele profetizou essas palavras. Quando, por exemplo, eu estou lendo aqui Mateus capítulo 24, quando Jesus ia descendo do templo com seus discípulos, né, e eles perguntaram qual seria o sinal do fim dos tempos e da volta de Cristo, né? Então, porque Jesus falou, né, que vê esse templo que será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Na verdade, Jesus está falando sobre ele. Esse templo que ele estava falando é ele próprio, não o templo de Herodes, onde eles estavam, ok? Então, quando ele fala assim, olha, e os discípulos perguntam, e ele fala, Jesus respondendo e diz, acautelai-vos, e estavam perguntando para ele, né, quando isso tudo ia acontecer, Jesus falou para eles, olha, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Bom, aqui eles perguntaram assim, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É interessante que os próprios discípulos perguntam, movidos pelo Espírito Santo, acredito eu, o sinal da sua vinda, pois Jesus não tinha nem morrido ainda. E a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, os discípulos entraram em pânico, né? O livro de Atos vai falar que eles se esconderam dentro de uma casa e Jesus teve que aparecer para eles para dar de novo um ânimo, né? E tem aquela história de Tomé, que Tomé teve que tocar na sua ferida, porque eles estavam amedrontados. Mas é que o Espírito Santo de Deus encheu o coração deles e eles perguntaram sobre a sua vinda, sobre a volta dele, o que nós conhecemos como o arrebatamento. Então, quando ele fala que para que muito, tomar cuidado para que muitos não vos engane, né? Que muitos virão em meu nome, e isso é uma ligação direta a Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 2, que vai falar a respeito do cavalo branco, que ele vai vir com um arco na mão e vai falar sobre a besta, né, que emerge do mar. Isso é a figura de um homem que nós chamamos na teologia do anticristo, que ele vai ser usado por Satanás para governar o mundo após o caos que vai ser causado pelo arrebatamento. Então vai ser causado um transtorno mundial, porque muitos cristãos são líderes, são profissionais, são chefes de empresas, chefes de Estado, e eles vão ser arrebatados, e isso uma grande parte da população ela vai sumir, vai haver um caos, vai surgir um homem para trazer a paz. E quando ele fala assim, olha, ouvireis rumores de guerra, olhai, mas não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Então Jesus está dando aqui uma cronologia, uma linha do tempo do arrebatamento da grande tribulação, porque quando você vai ler em Apocalipse, que se abre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, tudo que está escrito aqui, em Apocalipse capítulo 6 também, quando fala dos cavaleiros, né, do Apocalipse, os 4 cavaleiros, eles vão trazer fome, guerra, morte, destruição. E quando a guerra, uma guerra de nível mundial, vai acontecer durante a grande tribulação, e os rios se transformam em sangue, pedras de fogo, bolas de fogo caindo do céu, a plantação sendo destruída. Isso vai trazer o que? Isso vai trazer morte,
vai trazer o colapso do sistema de saneamento de todo mundo, água potável, esgoto, e então os corpos vão estar jogados, né, sobre a terra, vai haver doença por causa disso, não vai ter saneamento, vai haver destruição, vai haver a fome vai reinar por causa da guerra, porque é isso que a guerra causa, né? Fome, ela causa morte e destruição. E terremotos em vários lugares, ou seja, os firmamentos da terra serão abalados. Então Jesus está trazendo essa linha. Nós usamos esses textos sim para pregar o que nós estamos vivendo hoje, mas eles não falam exatamente assim. Por que nós usamos para pregar? Porque nós vivemos sinais, nós vivemos uma divulgação, vamos dizer assim, do que vai ser esse tempo. Nós estamos quase vivendo isso. Ali fala, né, no versículo 8 fala, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Porque são 3 anos e meio de uma, entre aspas, paz, apesar de estar acontecendo tudo isso, e depois mais 3 anos e meio de guerra mesmo, de exército levantando contra Israel, pior do que o que ele está relatando aqui. E hoje nós vivemos sinais. Nós vivemos ali um prelúdio do que vai acontecer nesse tempo. Então a gente não pode deixar passar despercebido o que está acontecendo com essas epidemias, com tantas guerras, terremotos em lugares que nunca aconteceram terremotos, agora está acontecendo, fome, a ganância, pai contra filho, filho contra pai, porque nós estamos vivendo um sinal, um prelúdio do que vai acontecer. Isso tem que nos chamar a atenção. E ele continua, olha, então vou nos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos maus falsos profetas e enganarão a muitos. Ele está dizendo isso assim, porque, como eu disse, isso ele está já falando da sua vinda, como no início do texto, não é assim? Os discípulos perguntam qual o sinal da sua vinda. Ele fala da sua vinda e de todos os acontecimentos pós-arrebatamento, que é a grande tribulação, o surgimento do falso profeta, do anticristo, da imagem da besta. Muitos cristãos que não estão, entre aspas, vamos dizer assim, aptos para ser arrebatados, não mantiveram a sua vida de santidade, a sua comunhão com Deus e com Cristo a ponto de serem arrebatados, eles ficarão, e isso vai ser cobrado deles uma postura para salvar as suas almas, manter a santidade para salvar as suas almas. Por isso que fala, haverá se escandalizar uns aos outros, odiarão uns aos outros, serão entregues às sinagogas para serem torturados. Porque eles vão tentar. Houve arrebatamento e o cara vai olhar, poxa vida, eu fiquei aqui, tudo que eu li era verdade, tudo que o pastor pregou era verdade, que o irmão falou era verdade, então eu tenho que recusar a marca da besta, eu tenho que recusar o governo do anticristo para que eu ainda tenha a salvação da minha alma. E eles serão perseguidos, né, como nós vimos em Apocalipse capítulo 13, mais tarde eu vou estar falando sobre isso também, em outro vídeo, tá? Então ele continua nessa linha do tempo, nessa cronologia do arrebatamento. Então, como eu disse, esse texto a gente usa, mas é exatamente o que a gente está vivendo? Não. Mas nós usamos ele porque ele é uma demonstração do que já está por vir, já está às portas, já está quase acontecendo. Então, Jesus vai falar, né, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que persevera até o fim será salvo, ou seja, esses que ficarem e rejeitarem a marca da besta, o governo do anticristo, ainda haverá salvação. Daniel capítulo 9 também fala sobre isso. 9, 27, propriamente do 21 ao 27, você pode ler, né? Quando podes virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, o que ele está dizendo? Daniel vai falar que um homem vai fazer um acordo de paz com Israel, Daniel capítulo 9, ele vai reerguer o templo de Salomão que foi destruído, e quando tiver todo mundo achando que ele é um bom líder, um bom pacificador, ele vai sacrificar um animal impuro, provavelmente um porco, em cima do altar, e ele vai profanar o templo. E isso vai ser uma das coisas que vai desencadear uma guerra, que é a batalha do Armagedon, que está em Apocalipse, e nações se levantarão contra Israel. Então, assim, sobre o coronavírus, realmente a gente não tem nada escrito. Mas esses textos que falam a respeito de destruição, de morte, de epidemias, de doenças, de guerra, eles são textos que Jesus falou
a respeito da grande tribulação, porém o nosso tempo é um tempo que está sendo preparado para que tudo isso aconteça. Nós estamos vivendo muito do que ele está dizendo que vai acontecer. Então é para realmente ficar alerta, manter nossa vida de santidade, manter uma vida de comunhão com Cristo, para que quando no início do texto que ele fala, né, que vai vir buscar a sua igreja e esteja apto para subir com Cristo. Amém? Espero que tenha ajudado alguma coisa e Deus abençoe vocês.